Um país dividido, lutando contra o autoritarismo. Facções religiosas em constante embate. E um homem acometido de uma doença, procurando transformar a dor em arte em favor do seu país e da liberdade. Nós não estamos falando do Brasil, nós estamos falando da Inglaterra e de John Milton. E é justamente isso que nós vamos ver hoje no segundo e último vídeo que faz a abordagem histórico-biográfica desse grande autor. Eu sou o Márcio e esse é o canal Amaro Letras. Sejam todos muito bem-vindos. Mas antes de escutar a minha voz, eu quero escutar a sua voz. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aí do lado e se inscreva. E aperte o sininho para que você possa ser avisado todas as vezes que eu postar um vídeo. Assista e comente para ajudar o vídeo a subir. É muito importante interagir com você. Os vídeos sempre são colocados como estreia. E como estreia nós temos o chat ao lado. Então eu estarei presente nesse momento e se você quiser falar comigo, poderemos conversar juntos a respeito de literatura. Um abraço e vamos dar início ao vídeo de hoje. A mente é em si mesma o seu lugar. Faz do inferno céu, faz do céu inferno. Que importa onde, se eu o mesmo for, ou que seja, logo que não seja inferior ao que deu fama ao trovão. Aqui seremos livres. O magnânimo não alçou cá a inveja, nem daqui nos levará. A salvo reinaremos, que é digna a ambição, mesmo se no inferno. Melhor reinar no inferno que no céu servir. Após os seus estudos regulares, Milton se recolhe e aplica os seus esforços em estudos particulares durante um período de aproximadamente 6 anos. Sabemos que ele tinha domínio, além da sua língua nativa, que era o inglês, do latim, do grego, do hebraico, do francês, do espanhol e do italiano. As suas primeiras obras são em verso, mas quando retorna do seu Grand Tour, que nós discutimos no encontro anterior, Milton começa a desenvolver uma ampla produção prosística que tem como objetivo justificar o novo governo vigente na Inglaterra e se opor tanto à monarquia, que na época era representada por Carlos I, que apesar de afastado, mas se mantinha produzindo e lutando por apoio para uma restauração, como também Milton discutia com as lideranças religiosas que se mostravam favoráveis à monarquia e que se mostravam como opositoras ao puritanismo que ele fazia parte. Desse modo, por um período de cerca de 20 anos, Milton concentrou seus esforços nesses embates de cunho político e religioso. São dessa época 2 textos bastante importantes de sua produção, que é a Defesa Primeira e a Defesa Segunda, no qual ele polemiza com as principais tendências monárquicas e anglicanas da época. Mas, a partir de 1654, Milton perde a visão
Alguns estudiosos acreditam que ele tenha sido acometido de glaucoma. E com a desintegração de sua visão, ocorre também a desintegração da experiência republicana na Inglaterra. Curioso o fato de Milton acabar ficando cego, assim como Galileu, que ele tanto admirava e que tanto representava essa nova forma matemática de pensar a realidade. Tanto é que em várias partes do Paraíso Perdido nós podemos observar o princípio geométrico conduzindo a obra. Milton estruturou seu poema em 12 cantos na sua redação final, acompanhando a Eneida de Virgílio e acompanhando. Desse modo, falta-lhe agora a liberdade de lutar amplamente pelos ideais que cultivava, o ideal republicano e o ideal de liberdade religiosa. Milton passa a ser perseguido, acusado, processado e se recolhe. E é nesse recolhimento que ele vai dar início à composição do texto que nós estamos estudando, O Paraíso Perdido, que foi total e absolutamente ditado aos seus colaboradores, porque ele não tinha mais condições de escrever. Texto esse composto totalmente em versos brancos, estrutura que denota o próprio anseio de liberdade que esse homem possuía, de não estar cerceado pelas imposições que a estrutura da rima impunha. Aliás, de acordo com o próprio tradutor da obra, a rima, apesar de ser um recurso muito bonito, mas a rima serve muitas vezes para esconder um verso mal construído ou um verso pouco trabalhado. E o verso branco tem esse grande desafio para o autor, porque ele exige do autor um conhecimento profundo da estrutura da língua e das possibilidades que essa língua lhe oferece através de alguns recursos para poder ter uma dimensão totalmente diferente do que a fala comum que nós usamos no nosso dia a dia. Aqui nós encontramos uma grande sinfonia de tradições. Milton procura harmonizar numa só voz as tradições da Bíblia, os testemunhos mitológicos, alguns dados históricos, de forma a dar um realismo maior à sua narrativa. Eu me utilizo dessa metáfora musical porque no primeiro canto é muito evidente a construção de uma nova realidade a partir de um crescendo dessas diversas vozes. Nós temos a abertura em média res, bem comum à épica, que para você, caro assinante, que talvez não saiba o que significa, é o fato da história começar depois de uma grande parte da ação já ter sido realizada. E nós temos a presença de Lúcifer e
um pouco mais adiante, a presença de Beelzebu, um dos seus principais generais, que se comporta um pouco como Hefesto. Ele é claudicante, ele manca. E nós temos a convocação de todos os anjos decaídos, que formam uma hoste numerosíssima, que é comparada por Milton a folhas, assim como Homero fez, aos gafanhotos que assolaram o Egito durante as 10 pragas de Moisés, como também aos exércitos dos homens. E aí são citados exércitos de nações poderosas à época do poeta. Então, o que começa com uma única voz vai se avolumando em 2 e depois a todo o conjunto desses anjos decaídos que vão cercados de referências musicais, trompas, metais, flautas, órgãos, erguer a sua obra-prima dos infernos, que é o pandemônio, que é a cidadela luxuosa, forjada de ouro, e cujo erguimento célere produz, mesmo na escuridão do inferno, sons maravilhosos, sons harmônicos, sons felizes. O poeta consegue tirar beleza, tirar paz, onde não há luz, onde há ódio, onde há rancor. É muito bonito a orquestração da poesia do primeiro canto de Milton, porque ocasionalmente nós esquecemos que estamos nos antros infernais. Em Dante, no inferno, não há um só momento que nós contemplemos algo que possa ser considerado belo dentro da concepção de beleza ocidental. Mas em Milton, não. Mesmo o inferno, mesmo a forma dos anjos decaídos, ainda é revestido de uma beleza sublime. Se não, vejamos como o poeta nos dá essa descrição de Lúcifer. Face ao valor humano, observavam seu fero comandante. Sobre os outros, se perfilou nos gestos eminente como uma torre. Sua forma mantinha todo o brilho de origem, não mostrando menos que um arcanjo em queda, brumoso, no excesso de esplendor, qual o sol que nasce e espreita pelo ar pardo do horizonte, curto de raios, ou detrás da lua, eclipsado verte astroso crepúsculo em meio mundo, que por meio de abalos, monarcas pasma. Aqui nós temos a primeira impressão que a visão do chefe dos demônios tem pela sua hoste. Mais à frente, o poeta continua. Arqueiam-se os renques duplos de asa a asa, e em meia lua os cercam com seus pares. A atenção emudeceu-os. 3 vezes quis, e 3 vezes ao escárnio, lágrima que anjos choram e romperam. Entre suspiros, acha enfim palavras.
Então vejam que é bem cinematográfico quando, por um breve momento, a visão de Lúcifer causa um impacto emocional muito grande nas legiões. E somente após um breve momento é que ele mesmo, diante da sua obra, que foi a corrupção de miríades de anjos, ele tem condições de iniciar um discurso. Vejamos agora como o processo de organização das legiões está repleto de referências musicais e de como parece uma orquestra se preparando para tocar uma obra. Diz Milton: depois da ordem certas, que ao soar da trombeta e clarim seja exaltado seu estandarte excelso, que a mercê pede à direita a Azazel, alto querubim, que logo da haste radial defraudou a insígnia imperial, que bem mais alta, qual meteoro brilhou, vibrando ao vento, com finas galas, gemas e áureo lustro, troféus e armas seráficas, enquanto sonoros metais davam sons marciais, aos quais o dono do orbe desferiu um grito que rasgou do inferno a abóboda e apavorou o caos e a antiga noite. E num lance surgiram de entre as trevas 10.000 bandeiras soltas ao ar alto, ondeando em cores de oriente, e uma floresta de lanças se avistou, e um tropel de elmos raiou, e escudos em cerrada ordem de imensa profundez. Cedo se forma a harmônica falange, aos modos dórios, de flautas e flautas doces, os que alçam ao auge de nobre índole, heróis prístinos, armando-os a batalha. E em vez de ira, valor insuflam, firme e inamovível no alarme da morte e a fuga covarde, e não pro afã de gládio a aplacar com toque grave turvos pensamentos e a afastar ânsia, dúvida, dor, medo de mortais e imortais mentes. Então, meus amigos, como vimos, dentro desse canto, nós podemos vislumbrar chaves que podem nos ajudar a ter uma compreensão de conjunto daquilo que está sendo discutido por Milton. Veja que nós temos um contraste bem visível entre luz e sombra, mas que o poeta procura harmonizar, procura mostrar que mesmo aquela natureza decaída traz dentro de si ainda rastros da sua beleza original. E que a incompatibilidade entre as duas realidades, a realidade celeste e a realidade abissal, se não congregadas, unificadas novamente, elas podem ao menos coexistir harmonicamente. E cada uma delas será detentora de uma beleza própria e de uma razão, mesmo que antagônica. Mas no caos infernal
existe sim um princípio de orientação, de organização, que pode ser revestido de harmonia e beleza. E isso tudo disposto em versos brancos, sem rimas, magistralmente escritos, dotados de uma musicalidade interna, inerente a eles. Mais uma vez, eu agradeço demais a companhia e o prestígio de cada um de vocês em estar aqui comigo. Desejo uma ótima semana e nós nos vemos na próxima quarta em mais um dia com Milton. Um abraço a todos.